Graça e paz, amada igreja, uma boa tarde, na paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero dizer para a amada igreja nessa tarde que gravar esses vídeos, trazendo esses ensinamentos, continuo dizendo, não é um curso de teologia, não é um estudo aprofundado. Por quê? Um estudo aprofundado e um curso, eu precisaria de tempo e aprofundar em cada tópico, né, explicando tópico por tópico. Então, em um vídeo, não temos condições de fazer e também não foi esse direcionamento que o Espírito Santo me deu. Eu, como professor da escola dominical, entendo que tenha por obrigação e compromisso trazer nesse tempo de quarentena, em que nós não podemos estar na igreja, nem terça, nem na quarta, nem no domingo, pela manhã, nem domingo à noite. Quando eu falo nós, estou falando na questão da maioria dos membros da igreja. Como estamos tendo esses tempos de cultuar ou de estudar, de estarmos na igreja, é um tempo que está nos sobrando em nossa casa, em nosso lar, eu entendo o meu compromisso e responsabilidade está levando para os irmãos essa palavra. Mas não foi algo que veio do meu coração, apesar de eu entender o meu compromisso e responsabilidade. Mas foi o Espírito Santo que, na quarta-feira, à noite, de quarta para quinta, me trouxe essa palavra. Ele, como eu falei, diretamente falou comigo e quero falar para a igreja, testemunhar aqui que foi no meio de muita dor. Eu acordei com muita dor de cabeça, muito forte na nuca, fui medir a pressão estava alta. A princípio estava 19, depois eu comecei a lavar os pulsos, lavar a nuca e coloquei o aparelho medidor que eu tenho e foi caindo para 16, 15. Quero lembrar que eu não tenho pressão alta, tá? Não sou hipertensa. Por eu ter ritmia, meu coração bater lento, ele bate muito pouco, então não há muita possibilidade de minha pressão aumentar não, porque o meu coração não tem batimento forte. Ele bate lento, então minha pressão normalmente ela é baixa. Mas e aí eu fui, tomei uma dipirona e falei, amanheci o dia, lá para as 11 horas, falei vou tomar um banho e vou descansar um pouco. Entrei no chuveiro. Quando eu tô no chuveiro, molhando a minha cabeça, tomando meu banho, o Espírito Santo me trouxe e me pediu, né, me direcionou para estar fazendo esses estudos. E ele me deu o tema, ministério, chamado, doutrinas, né? E então, após o banho, eu não deitei. Eu peguei os livros, o caderno, comecei a estudar e preparar os vídeos. Desse momento para cá, sem tomar remédio nenhum para a pressão, que eu não tenho remédio em casa, porque eu não sou hipertensa, a minha pressão normalizou e eu continuei fazendo os estudos, estudando, até o dia de hoje, não senti nenhuma dor de cabeça mais, e a minha pressão continuou normal, 12/8, que é a minha pressão, e às vezes ela cai para 6/9, ela cai 8/11, então ela é baixa. Então eu tive entendimento que por eu ter uma obrigação, um compromisso de nesse momento estar levando, entendo eu, tá? O meu compromisso diante de Deus, diante do Senhor, de estar levando para os meus irmãos que estão em casa, sem poder estar saindo para ir à igreja. Entendo também que há outros meios de estudar, de ouvir a palavra, mas eu entendo também que o compromisso que nós temos com o Senhor, né? O nosso compromisso com o Senhor dentro daquele trabalho a qual nós cometemos com o Senhor de estar fazendo, eu entendi e entendo bem esse compromisso diante do Senhor que eu tenho com a igreja. E o Senhor, com certeza, por perceber que eu não estava o fazendo da forma que ele queria, da maneira que ele queria, então ele usou o seu método, a sua maneira de me trazer esse entendimento mais profundo de fazer esse estudo. Deus é soberano, ele faz como ele quer e da forma que ele quer,
A única coisa que nós podemos fazer é obedecer. Não especular por que que ele fez, se não fez, se a forma dele fazer. Certo é que, em obediência à voz do Senhor, o direcionamento do Senhor, estou fazendo esses pequenos estudos, que eu chamo de reflexão, que é para nós refletirmos e pensarmos, e ao mesmo tempo estamos estudando a palavra, já que eu entendo que nós já estamos com um tempo sobrando a mais no nosso dia a dia, porque é aquele tempo que teríamos que estar na igreja, evangelizando, fazendo uma ação social, estaríamos visitando outros irmãos doentes, enfermos, ou que estão distante do rebanho. Como não podemos fazer esse trabalho pela quarentena, então o Senhor direcionou para esse trabalho em áudio e um vídeo. Amém? E eu vou continuar o estudo sobre o ministério e chamado. Vou fazer dessa vez um vídeo pequeno e mais vários, primeira parte, segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou dar continuidade sobre chamado e ministério, falando hoje sobre vocação. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou fazer um resumo para não ficar longo. O que é vocação? Vocação é o chamado de Deus em Jesus, pelo qual o homem é separado da vida do mundo para a vida de Deus. Louvado seja Deus. No serviço do mundo e recebendo o poder do Espírito Santo para testemunhar essa nossa vida. Lógico, né? Aqui eu não estou ampliando a vocação. Todos esses estudos são muito abrangentes. Não estou ampliando, porque tem a vocação pessoal, aquela vocação, nós vamos tratar a questão do dom. Mas eu estou falando da vocação na questão do chamado de Deus. Não vou ampliar. Se nós tivermos a oportunidade de fazer um curso, né, de teologia na igreja, um estudo bíblico em sala de aula, ou um curso de obreiro, ou um curso para o ministério futuramente, posso estar ampliando o tema bem específico. Por enquanto, é um resumo do tema. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que respondem à vocação de Deus são chamados para trabalhar no seu reino, tornando assim obreiros e cooperadores. Então, quando o Senhor ele vocaciona e chama, se a pessoa verdadeiramente foi chamado e vocacionado pelo Senhor, ele vai ser um obreiro e um cooperador. Aqueles que se entendem-se que têm chamado ou que foi vocacionado por Deus e não se inscreve para estar na obra, não é um cooperador assíduo na obra, se entende-se que ele não foi vocacionado e também não foi chamado. Amém? Isso é uma coisa muito bem clara. Porque Deus não vai vocacionar ninguém ou chamar uma pessoa para que essa pessoa não se aliste no exército, que essa pessoa não entre para ser um co-participante, um cooperador da obra de Deus. Um obreiro de valor, um obreiro capacitado, um obreiro vocacionado, ele ama fazer a obra. Ele faz a obra antes dele ser ungido, de ser levantado o obreiro. Ele vai cooperar, porque está dentro dele, é nato. Está dentro dele essa unção de cooperador e de obreiro, independente do título ou de ser consagrado a um obreiro. Ele vai trabalhar, que ele já foi vocacionado e chamado, independente do que ele recebe. Ele vai fazer isso naturalmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém que é vocacionado pelo Senhor vai de um lado para outro, mas tem a certeza da vontade de Deus para a sua vida. Então, ninguém que é vocacionado, chamado pelo Senhor, fica de um lado para outro. Não, aqui eu não posso fazer esse trabalho, eu não quero fazer isso aqui, eu não posso fazer aquilo, eu não tenho dom para isso. Não. Quando ele tem certeza da sua vocação, do seu chamado, ele não vai de um lado para outro. Ele já tem certeza da vontade de Deus para a sua vida. É algo que o Espírito Santo já vem brotando dentro da pessoa, de dentro para fora, e a pessoa tem certeza.
da vontade de Deus. Ela tem certeza da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a área que ele vai atuar. Na verdade, um obreiro, um cooperador nato, que já nasce com esse instinto, já nasce com essa vocação chamada por Deus, como o caso de muitos que já foram chamados desde o ventre, vocacionado. Na obra, ele vai fazer um pouco de cada coisa. Ele vai limpar um templo, ele vai abrir um templo, ele vai ministrar, ele vai abraçar, ele vai visitar, ele vai estar ao serviço do reino, independente de qual serviço. Independente se ele tem um chamado para ser um ministro de louvor, se ele tem um chamado para ser um pregador da palavra, se ele tem chamado para ser um mestre, ele vai estar atuando em várias áreas com amor, porque é nato dele. Eu quero falar um pouquinho agora em Isaías 6, versos 8. O chamado de Isaías, como é que foi lindo esse chamado. Isaías 6, versos 8 diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse Isaías: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o vocacionado, o chamado, quando ele ouve a voz do Senhor, ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não diz: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu só quero atuar nessa área. Quando o Senhor chama o vocacionado, que ele entende que ele foi chamado vocacionado, o Senhor, ele fala: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, o teu querer, envia-me a mim. E não pergunta para onde, o que ele vai fazer, ele apenas entende que ele foi chamado. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nessa tarde, eu vou encerrar aqui esse pequeno vídeo sobre vocação e chamado. Voltarei no próximo vídeo ampliando mais um pouco, falando mais um pouco sobre o ministério, sobre o chamado. E vou partir para o outro vídeo, para não ficar muito grande, e vou falar sobre as sãs doutrinas. A doutrina na vida cristã. Eu quero também, antes de encerrar esse vídeo, começar um outro, falar para a amada igreja que esse estudo é para incentivar, né? Eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, estudar, ler esses textos bíblicos, analisar essas mensagens, estudar essas mensagens. Vocês têm oportunidade de, tanto no privado ou no grupo, fazer uma pergunta que eu estarei respondendo nos próximos vídeos, tirar alguma dúvida, se houve dúvida. Lembrando que eu estou tratando alguns textos doutrinários e texto teológico, amém? E eu quero lembrar para a amada igreja, talvez seja uma exigência muito precoce minha, que quando se trata de textos doutrinário e teológico, nós devemos entender que nós temos mais de 5 correntes teológicas. E as correntes teológicas, elas têm as suas interpretações. Não vou explicar agora, porque seria coisa de um curso de teologia. Mas o que eu quero dizer? Se nos estudos os irmãos ouviram algo diferente do que eu estou aplicando, os irmãos, por favor, verifiquem a corrente que vocês estão estudando. Amém? Mas eu vou ter a oportunidade depois de estar falando um pouco sobre a questão dessas correntes, explicando um pouco melhor. Só para trazer o entendimento, se houver alguma divergência em algum tema, em alguma fala, é a corrente, porque existem correntes e interpretações diferentes. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que eu procuro usar a Bíblia, interpretar com os textos bíblicos, porque eu entendo que a Bíblia se interpreta por ela mesma, ela se explica. Então, o que eu faço? Eu pego os textos bíblicos, estudo, interpreto eles à luz da Bíblia e com a revelação do Espírito Santo. Apesar de eu conhecer todas as correntes, ter estudado todas as correntes teológicas, conhecer muito, discordar de muitas, e tenho a minha própria corrente de interpretação, né? E que futuramente vou estar passando qual é
a qual eu defendo e a qual eu acredito, mas a minha interpretação dos estudos, dos textos, é a Bíblia, os textos bíblicos. Então, eu ponho os textos bíblicos, estudo e a própria Bíblia me completa com os outros textos e faço uma exegese, uma hermenêutica dos textos e daí sim eu trago a resposta e os estudos para vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero incentivar você a estudar esses temas, essa palavra, aproveitar esse tempo que temos, o Senhor está nos dando um tempo para nos aprofundar mais a conhecer Ele, a palavra dEle. E vocês têm liberdade de fazer perguntas, tirarem dúvida, pode me mandar no WhatsApp privado ou no grupo, fiquem bem à vontade, não se preocupem, aquilo que eu ainda não souber responder dentro do estudo, se eu não me lembrar, eu posso reportar aos estudos, porque como eu fiz uma faculdade há mais de 4 anos e eu tenho os estudos acadêmicos, então geralmente eu uso estudo acadêmico aprovado pelo MEC. Os estudos que eu faço são todos das apostilas que eu estudei na faculdade, foi uma faculdade aprovada pelo MEC, e então são estudos acadêmicos. E desses estudos eu trago um resumo para a igreja, não trago um estudo aprofundado, porque, como eu expliquei, não tem como fazer isso em um vídeo. Isso seria em um curso de 6 meses, 1 ano, para nós estudarmos aprofundadamente. Mas a intenção do Espírito Santo e do meu coração é trazer um pouco mais de conhecimento e ampliar o conhecimento dos meus amados irmãos e irmãs. Bem, então, o próximo vídeo eu vou estar falando o que são doutrinas e vou falar sobre a doutrina da vida cristã. É um texto também, um tema doutrinário, é um tema amplo e abrangente, com nós podemos abranger muito, mas eu vou apenas resumir. Espero, pela graça do Senhor Jesus, que eu vou ter uma oportunidade de trazer esse tema, ensinar esse tema para vocês, abordar esse tema com vocês no mais profundo que ele tem e precisa ser abordado. Até porque eu estou aqui fazendo um vídeo para um pessoal, na maioria deles são ministério, não para um membro comum de igreja ou por um novo convertido. Então, no espírito meu geme para eu ampliar esse tema e esse conteúdo. Como eu amo estudar, a minha vida se resume em estudar, trabalhar, estudar. Então, eu anseio no meu coração e desejo passar esse estudo para os meus irmãos e minhas irmãs. Amém? Até o próximo vídeo.